Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. Devido aos diversos casos de febre amarela registrados no país, o município de Içara tem a vacina para prevenir a doença, apesar que em Santa Catarina fazem 50 anos que não é registrado um caso. Diversos casos de febre amarela foram registrados por todo o Brasil. Os episódios aconteceram em regiões que ficam em áreas onde há recomendação. Em Santa Catarina, não há casos da doença há 50 anos. Mas, pensando na população, a Vigilância Epidemiológica de Içara informa que está disponibilizando a vacina. Ela é indicada em boa parte do estado de Santa Catarina e em boa parte do Brasil, mas aqui não tem necessidade de fazer por não ser considerado um local de risco. Então, as pessoas que foram viajar para outras partes do estado, outros estados do Brasil e até do exterior, devem procurar a unidade de saúde e verificar se aquele local que ela vai viajar tem indicação para fazer a vacina. Os primeiros sintomas são febre alta subitamente, sensação de mal-estar, dor de cabeça e muscular, náuseas e vômitos. A febre amarela é transmitida em espaços urbanos pelo mosquito da dengue. Já em espaços silvestres, rurais, a transmissão acontece por outros tipos de mosquitos. A transmissão da febre amarela é semelhante à transmissão da dengue, então ela acontece através da picada de um mosquito contaminado. Na área urbana, geralmente essa transmissão é feita pelo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito da dengue, e na área rural, nas partes de floresta, é um outro tipo de mosquito que faz a transmissão. Mas é importante ficar claro que quando o mosquito nasce, ele não nasce contaminado. Ele tem que picar uma pessoa ou um macaco que esteja doente naquele momento de febre amarela, para a partir de então, depois de uns dias, ele começa a transmitir a doença também. Em Içara, o atendimento acontece na Estratégia de Saúde da Família do bairro 1º de Maio, de segunda a sexta-feira, no período da manhã. A quantidade de doses depende da idade e a condição da pessoa. Como essa vacina não faz parte da nossa rotina aqui na região, não só no município de Içara, mas em todos os municípios aqui da região, nós fazemos a vacina apenas em algumas unidades de referência. Aqui em Içara, então, na unidade de saúde do 1º de maio, nós abrimos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, no período da manhã. Porque um frasquinho ele vem com várias doses, vem com 5 ou 10 doses, e depois de aberto o frasco, ele tem que ser usado em até 6 horas. Então, para poder otimizar, não ter o desperdício de doses e poder atender melhor a população, a gente faz nesse período somente da manhã. Para as crianças, na rotina, é feita uma vacina, uma dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço aos 4 anos. A partir dos 5 anos de idade, na população adulta, é feita uma dose e um reforço depois de 10 anos. Um fator importante de observação em casos de transmissão da febre amarela é o comportamento dos macacos. É preciso estar atento às maneiras de agir do animal. Caso presencie alguma anormalidade, comunique à vigilância. O macaco ele é considerado um sinal de alerta com relação ao vírus da febre amarela. Quando o vírus começa a circular numa região, geralmente os primeiros a adoecer são os macacos. Assim como os seres humanos ficam doentes, o macaco também adoece. Então a gente faz um alerta para as regiões, principalmente regiões rurais, regiões de mata, que tem macaco, a população fica atenta. Se começar a aparecer macaco doente, ou com comportamento alterado, ou começarem a aparecer mortos, para fazer o contato com a vigilância epidemiológica para investigar se a morte desses macacos pode estar sendo causada pelo vírus da febre amarela. E teve paciente que encontrou a Policlínica do Rio Maina de portas fechadas. Isso devido à Vigilância Sanitária de Criciúma ter interditado a unidade por contaminação na água. Desde a tarde de terça-feira, a Policlínica do Rio Maina está interditada. Depois que alguns funcionários passaram mal, foi constatado que o motivo era contaminação na água do local. Acredita-se que o caso aconteceu por falta de higienização na caixa d'água. Na Policlínica do Rio Maina, nós tivemos alguns funcionários que começaram a ter distúrbios gastrointestinais. Diante disso, a vigilância faz então toda uma notificação, uma investigação e percebeu que não tinha sido feito uso comum de alimento, de outra coisa, então suspeitou-se que o uso comum fosse da água. E realizou uma coleta de amostra dessa água. Essa água, então, deu positivo, estava contaminada com coliformes fecais e também totais. E dessa forma, então, na terça-feira à tarde, a vigilância esteve conversando comigo para interditarmos a policlínica.
Depois dessa situação, uma equipe foi contratada para realizar a limpeza da caixa d'água e um novo exame para comprovar as boas condições da água deve ter o resultado divulgado na sexta-feira. Na quarta-feira, então, realizada toda a limpeza da caixa d'água, foi colocado o produto, esperado, feito todos os procedimentos conforme a orientação do engenheiro químico da vigilância, esvaziado todas as torneiras para que tudo que tivesse nessa canalização fosse esgotado, né? Foi esgotada a caixa d'água. E agora foi coletada, então, na manhã de hoje, uma nova amostra. Essa amostra, então, vai para o LACEN, que é o Laboratório Central, que amanhã, provavelmente entre 14 horas, após ali o meio-dia, vai estar nos dando o resultado. O resultado sendo negativo, a Policlínica, então, retorna às atividades normalmente na próxima segunda-feira. Conforme a secretária de Saúde do município, nenhum paciente vai ser prejudicado com a interdição. Todos vão ter suas vagas garantidas e ninguém vai retornar ao início da fila para atendimento. A Policlínica está fechada, os atendimentos. Na quarta-feira nós entramos no consenso que as consultas clínicas ainda iriam permanecer por não serem procedimentos invasivos, vacinação, curativos, pequenas cirurgias, em virtude de que, como foi terça à tarde, nós não teríamos tempo de estar avisando a população e muitos pacientes, né, gastam com passagem de ônibus, transporte, deslocamento, para não dar muito estresse, né, o mínimo possível. Mas no dia de hoje, quinta-feira e sexta-feira, todas as agendas foram canceladas. E os brotos estão ganhando cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. Eles são as plantas em fase de germinação, que têm muito mais vitaminas. 2 sócios inovaram na plantação dos brotos. Eles até colocam música clássica para as plantinhas que se desenvolvem melhor. O quintal da Luciana está cheio de brotos, que parecem decorativos, mas o destino deles será a panela. Aqui são 12 tipos, como cenoura, beterraba, coentro, mostarda. Primeiras vitaminas, eles são até 40 vezes mais vitaminas do que os adultos, já que é a fase do princípio, é como se fosse célula-tronco, ali está no processo de germinação, desenvolvimento. Então, está bem concentrado nas vitaminas, é a maior vantagem hoje, e por estar fresco, né? Por estar plantado e você vai estar colhendo utilizando de acordo com o que você vai estar realmente sendo consumido. A Luciana e o Felipe são sócios. Ela cuida do cultivo e ele da expansão do negócio. Atende restaurantes e quem quiser ter uma horta dessas em casa. No restaurante a gente está mais interessado em fornecer um ingrediente fresco e que às vezes ele não tem acesso no mercado. Isso aí para as casas a gente tem um processo diferente, que a gente vai lá, entende o que a família gosta de consumir. Por exemplo, meus filhos gostam de comer cenoura e beterraba, então a gente vai lá e concentra em cenoura e beterraba. Mas gosta de tempero também? A gente vai lá e planta o tempero, ensina a família como ela vai adubar. Então a gente acompanha por 45 dias, que a horta tem 45 dias de adaptação, que é onde você vai ver se as mudas vão ou não para frente. Não é preciso de muito espaço para cultivar os brotos. Esse aqui, por exemplo, é o terraço de um prédio que foi todo adaptado para a horta. Aqui nós temos filtro de água, composto orgânico para receber as sementes, tem luminária para os dias nublados e também um toque especial, um rádio com música clássica para as plantas. Escuta um pouco. A Luciana garante, dá resultado. É verdade. Converso com os brotos e eles ouvem música clássica diariamente. Isso ajuda no desenvolvimento deles, enfim, eles se desenvolvem muito bem. Os dois estão apostando na expansão do consumo desses alimentos. Este restaurante é um dos clientes. Aproveita os brotos no nhoque de beterraba, na sopa de abóbora e no purê de ervilha. A gente coloca mais nas saladas, mas às vezes coloca em algum prato quente também. E agora a gente vai começar a abrir à noite e vamos começar a usar mais nos pratos individuais. E a aceitação? O pessoal gosta? Gosta. E a gente deixa sempre próximo das saladas, então o próprio cliente pode se servir também, se ele quiser. A Vanderly é nutricionista e diz que recomenda o consumo dos brotos para a maioria dos pacientes. Só tem uma contraindicação. O broto de alfafa, que é um broto que a gente consome cru e que é delicioso, tanto nas saladas quanto nos sanduíches, ele tem uma substância chamada L-canavanina e essa substância
provoca uma contraindicação para quem tem doença autoimune como lúpus, como diabetes tipo 1. Os outros brotos, todos crus, são muito adequados. Fora isso, o broto é uma opção nutritiva, que tem um sabor mais leve que o das folhas. Na realidade, cada vez que a gente consome um broto, nós estamos consumindo o embrião da planta. Isso quer dizer que ele tem muito mais vitaminas e minerais. A gente pode dar o destaque para 3 minerais: para o potássio, para o magnésio e para o zinco. O zinco é um mineral importantíssimo na nossa imunidade e na fabricação de hormônios e enzimas dentro do nosso corpo. O potássio ele também é importantíssimo no controle de pressão arterial e o magnésio na redução de dores em todo o movimento muscular. Então, se eu consumo com frequência um alimento que é fonte maior desses nutrientes, eu vou ter muito mais harmonia dentro do meu corpo, ou seja, eu vou ficar cada vez mais saudável. Quem consome está achando ótimo, quanto mais, melhor. Porque eu acho que a carga nutritiva dele é maior, né? É uma alimentação viva, né? E tem um nível nutricional mais alto do que os outros tipos de alimento. Aí eu sempre prefiro, quando eu tenho broto, eu prefiro no lugar do grão mesmo. Boletim Primavera, primeira edição, vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento em nossa programação. A você uma excelente tarde.